queria pedir a você que abrisse seu coração nessa noite, irmãos. Nós temos vivido muitos dias difíceis, mas nós só vamos romper em oração. Se nós unirmos um com os outros e intercedermos, irmãos, Deus ele vai multiplicar esse lugar, Deus vai fazer coisas grandes como ele tem feito. Eu queria que você orasse, se você quiser se dobrar o seu joelho, se você quiser ficar de pé, nós vamos interceder essa noite. Vamos continuar nessa corrente de oração, clamando ao Senhor, dizendo ao Senhor que venha derramar a unção dele sobre esse lugar, que Deus venha tocar no coração, despertar a igreja do Senhor. Aleluia. Pai, nós queremos te adorar nessa noite, Senhor. Queremos bendizer o teu nome, Senhor. Queremos oferecer nesse latim o nosso louvor, Senhor, o nosso clamor nessa noite, Senhor. Senhor, move as águas, Pai, nós não vamos parar de clamar, nós não vamos parar de interceder, Senhor. Nós queremos clamar, Senhor, pela tua igreja, Senhor, pelos propósitos, Senhor. Queremos te entregar, Senhor, os teus filhos diários da tua casa, a presença, Senhor. Senhor, tu vem despertar o teu povo, gera, Senhor, no coração, Senhor, a vontade de te buscar, Senhor, a consciência, Senhor, teu privilégio de entrar por essas portas dessa noite e poder te adorar não pode, Senhor. Começa a visitar, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, que estão lá, Senhor, enfermos, Senhor amado, Senhor, que tu venha tocar, Senhor, e Senhor, a cura, Senhor, a libertação, Senhor, nós vamos começar a campanha, Senhor, Senhor, começar, Senhor, tratar, começar a libertar, traga libertação, traga cura, Senhor, traga, Senhor, renovo para a tua casa, para a tua igreja, Senhor. Queremos oferecer, Senhor, a ti nosso louvor. Nós já saímos dos nossos lares, Senhor, oferecendo a ti. A nossa adoração começou dentro do nosso lar, Senhor, nosso clamor, Senhor, começou lá no nosso trabalho, até chegar aqui, Senhor. Queremos colocar tudo diante do altar, Senhor. Aquilo, Senhor, talvez ao olho humano, Senhor, não consegue, mas tu pode entrar com providência, Senhor, nessa noite, Pai. E nós vamos ver um milagre, nós vamos ver, Senhor, o que está fazendo neste lugar, Senhor. Vão se cumprir nesse lugar, Senhor. Nós pedimos também, Senhor, pela comunhão, Senhor, da tua igreja, Senhor amado. Tu venha, Senhor, renovar a comunhão, Pai amado. Pedimos, Senhor, pelo espiritual, Senhor amado. O Senhor vai jogando por terra todo impedimento, todo espiamento, Senhor. Senhor, toda enfermidade, Pai, que a tua igreja caiu por terra nessa noite, Pai. Pai amado, queremos, Senhor, oferecer o nosso louvor nessa noite, Senhor, não de qualquer maneira, mas sim o melhor para ti, Senhor. Gera no nosso coração, Senhor, essa vontade, Senhor, a sede de beber essa água da tua palavra, de aprender da tua palavra, Senhor amado. Ó, Pai, nós somos pecadores, Senhor, nós somos falhos e reconhecemos, Senhor, nessa noite, mas somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Senhor, só estamos aqui, Senhor, porque, Pai, tu tens nos sustentado, Pai, tu tens nos dado, Senhor, fôlego de vida, tens nos permitido amanhecer pela manhã, Senhor, levantar, ver a noite, o dia, Senhor. Tu tens nos sustentado, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, e por isso, Pai, nós estamos clamando, Pai. Renova, Senhor, nessa noite, traga um renovo, Pai, traga um renovo, Senhor, da tua igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, neste lugar. Também, Senhor, da vida do pastor Pedro, Senhor amado, pela vida, Senhor, da liderança da tua casa, do anjo da tua casa, Senhor, a irmã Cássia, Senhor, todos, Pai, que tem trabalhado neste lugar, Senhor. Queremos colocar diante do altar, em nome de Jesus, aleluia. Queria chamar o ministério do louvor. Irmãos, que você venha abrir o teu coração nessa noite, você venha se derramar na presença do Senhor. Aproveite essa noite para você se derramar, não se desligue, não deixe que nada venha atrapalhar a tua adoração, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder e glória. Aleluia. A paz, irmão, de adoração. Amém. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santificado seja o teu nome, Jesus. Deus de maravilhas. De receber a honra e a glória.
receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Irmãos, eu confesso que eu vim agora na correria. Até falei, Bruna, fica no meu lugar que eu não vou conseguir ir por causa da chuva. Eu tinha escolhido outros louvores, mas Deus sabe de tudo. Eu creio que Ele que está dirigindo esse culto hoje. Nada foge da permissão dele. Então, nessa chuva, se você está aqui, eu creio que você veio com um propósito. Você não está aqui à toa. Você não veio aqui apenas assistir a esse culto e se emprestar. Então, que nós possamos consagrar nossa vida ao Senhor, que nós possamos ser a oferta viva. Glória, glória, glória. Deus de maravilhas. Aleluia. Tudo que sou.
Aleluia, Jesus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus de glória, tu estás neste lugar, Senhor. É o que
espalhado não pega fogo. Vamos juntar? Mas é à disposição de vocês. Eu não vou dizer vem para cá e vai para lá não. Eu quero ver a iniciativa da igreja. Em nome de Jesus. É bora. 1, 2, 3. Vamos. Quero ver. Graveto espalhado não vai pegar fogo. Não tem necessidade da gente ver pouca gente. Então vamos ficar um lá atrás do outro. Vamos tentar sentar o mais pertinho possível. E não é para mim não, tá, irmãos? Eu estava aqui, não estava nem olhando para trás. Estava adorando aqui. Mas a gente já sabia que tinha pouca gente. Então o Espírito Santo falou no meu coração, ajunta. Aquele que comigo não ajunta, espalha, irmão. Eu não quero espalhar ninguém, eu quero juntar. Eita glória! Agora que você já juntou, vamos ficar em pé. Já pensou no louvor aí? Já pensou? Sei que vocês já pensaram. Já pensaram no louvor? Eita, ministério do louvor abençoado. Já pensaram no louvor aqui para louvar. Irmãos, o Espírito Santo me conduziu a nós orarmos. Nós tivemos uma reunião de conselho local aqui e eu passei aqui um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes sobre a igreja da Coreia do Sul. A igreja da Coreia do Sul, a menor igreja lá tem 6 mil membros. A menor, 6 mil. A maior, 700 mil. É muita gente. Sabe quantos períodos de oração eles têm lá por dia? 4. A igreja não para de orar, o tempo inteiro orando. Sai um povo, entra outro. Sai um povo, entra outro. Tem fila do lado de fora, esperando a hora de entrar. Desocupar um lugar para aquela pessoa que saiu, a hora no relógio está na hora de trabalhar. Ela levanta, sai. Aí entra outro lugar dela. E a oração continua. A oração vai, sabe? Vai movimentando. E a igreja vai crescendo. Pastor falecido já, pastor Paulo Monchu, foi o fundador dessa igreja. A igreja do Evangelho Pleno. Irmãos, se nós orarmos, Deus pode fazer a mesma coisa aqui. E ele disse: eu quero ser apenas um graveto seco perto do fogo. Do graveto, ele não precisa nem estar dentro. Se ele estiver um pouquinho longe, o calor incendeia ele lá, aonde ele estiver. Então nesse momento, irmãos, eu quero pedir à igreja, os irmãos que estão aqui nessa noite, nós vamos levantar um clamor. Nós vamos levantar um clamor. O pessoal da mídia também vai orar. Esquece a mídia agora um pouquinho. Deixa tudo preparadinho aí, vem pra cá. Não precisa fotografar agora, não precisa filmar nada. O que nós precisamos é sentir a presença de Deus aqui. Eu não queria que você esperasse o pastor começar a orar, porque tem nós crentes, a gente tem essa mania. Vamos esperar o pastor começar a orar. Não espera o pastor orar, não. Comece a fazer a tua oração diante do Senhor agora. Comece a clamar a Ele agora. Em nome de Jesus, comece a fazer a tua oração, o teu clamor. Em nome de Jesus, o ministério do louvor vai louvar, mas você vai clamar.
Espírito desse lugar. Aleluia. O Espírito Santo, ele tem falado no meio da igreja. A igreja que não é templo, não é parede, mas são pessoas. Eu e você. Eu e você, como templos do Espírito Santo de Deus. Não tenhamos como nós falarmos que servimos a Deus sem sentir a presença de Deus. Ficarmos inertes à presença de Deus. Quando Deus fala, tem uma pessoa que me pergunta assim: pastor, como é que eu sei quando Deus está falando comigo? Alguém já teve essa dúvida? Como é que eu descubro que Deus está falando comigo? Como é que você descobre isso? Você já parou para pensar, Júlia? Deus já falou contigo? Tem várias formas de Deus falar com a gente. Tem várias formas. Através do louvor, através da palavra, através do testemunho, através de várias coisas, de um louvor. Mas tem uma maneira que é muito simples e a gente descobre quando é Deus falando com a gente. Essa aqui é o quê? Não é a palavra de Deus? Isso aqui não foi Deus que escreveu? Todas as vezes que você abrir a palavra, é Deus falando com você. É Deus falando com a gente. É óbvio que nós temos que estar com o nosso coração preparado para ouvir a voz de Deus, porque na maioria das vezes nós só queremos
ouvir palavras proféticas, palavras de bênção. E quando a gente recebe uma palavra exortativa, uma palavra de cobrança, a gente fala: epa, caramba, não é para mim não essa palavra encaixa direitinho com o irmão tal, mas para mim não serve essa palavra. Eu estou falando isso porque eu fui jovem, mas na época da juventude a gente pensa muita besteira. Eu pensava isso. Estou falando sério, sendo sincero, meu irmão. Caramba, sabe? Vou usar um nome figurativo aqui. Isso aí se encaixa na vida do Zezinho, lá, meu amigo, lá do Jacabal. Ele está na igreja, mas olha, essa palavra encaixa na vida dele, na minha não. Deus ele tem falado com a nossa igreja, irmãos. Ezequiel ele vai dar uma palavra para o povo de Israel. Ele diz que para o povo de Israel desagravar os ouvidos para ouvir a voz de Deus. E nós temos que verdadeiramente pedir para que o Espírito Santo de Deus tire as escamas dos olhos e desagrave e tire toda a cera que está entupindo o nosso ouvido, para nós ouvirmos a voz de Deus. Nessa noite nós vamos trazer uma palavra. Vou deixar o ofertório para o final, porque foi orando a Deus que o Senhor me colocou no coração essa campanha. Uma campanha muito forte, uma campanha que eu, conversando com os nossos presbíteros, falei para eles: estejam preparados. Estejam preparados, porque batalha espiritual a gente não batalha de qualquer maneira. Temos que estar preparados, temos que estar em consagração, temos que verdadeiramente buscar revestimento do céu para que nós possamos travar essa batalha. É uma batalha muito forte. Tem gente que não crê e não acredita no título da nossa campanha. Quem aqui, pode ser sincero, né? Quem aqui não acredita em maldição hereditária? Levanta a mão. Fica com vergonha de mim não, irmão. Isso aí, Daniel, tem que ser sincero. Ele não acredita, mas ela existe. Porém, nós vamos desenvolver hoje, para os irmãos que aqui estão, e foi uma coisa que a irmã Gabi falou aqui na frente: se nós viemos aqui com essa chuva, irmãos, caindo, que é o dia inteiro, se nós estamos aqui é porque Deus quer falar com você. Algo na tua vida precisa tomar conhecimento daquilo que você falou aqui hoje. O Espírito Santo sabe daquilo que nós precisamos. O que é maldição hereditária? Em primeiro lugar, assim como uma doença, uma enfermidade, a Gabi mesmo trabalha nessa área, né, Gabi? Tem o Léo também que trabalha aí na área da enfermagem, todo esse ramo da medicina aí. E nós também, nós somos leigos na medicina, no entanto, não somos pessoas alienadas. Nós sabemos o que é uma doença hereditária, que às vezes passa de pai para filho. O avô teve, o pai teve, a pessoa acha que vai ter também. Vou dar um exemplo: mal de Parkinson, uma doença neurológica, e que normalmente, por ser hereditária, a ciência fala doenças hereditárias, passa de uma geração para outra. Eu acredito nessa questão da hereditariedade científica, não desacredito. No entanto, Deus criou o homem pode falar, perfeito. Ou Deus criou o homem com doença? A doença surgiu depois do... Então vamos começar por aí, para você entender. Nós, Daniel, já somos herdeiros, já fomos
nós herdamos a maldição que foi colocada sobre o homem lá no jardim do Éden. Quem falou? Porque ninguém falou. Oh, glória, aleluia! Essa vida, né? Lá no jardim do Éden, a maldição, o que aconteceu? O que Deus falou para o homem depois que o homem pecou? Fale para mim, quem conhece aí fala. Pode falar também, tá, as câmeras? Então, aí ele foi lá e comeu. E o que Deus falou com o homem depois disso? Ney, que do teu rosto, do suor do teu corpo você vai comer, você vai arar a terra, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Deus então sentenciou o homem ali no jardim, sim ou não, irmãos? Presta atenção aqui, não deixa a distração, por favor. Então lá no jardim começa com o homem e com a mulher. Com a mulher, Deus fala para ela: ó, daqui em diante, você agora vai começar, você vai ter dor de parto. Ou seja, imagine, irmão, já pensou? Se você não sentisse dor hoje, se você tem 11, ia ter 5. Quem tem 5 ia ter 20. Porque se tendo dor, tem uma galera aí que tem um monte, imagina se ele não sentisse dor. Mas a mulher foi sentenciada também por conta do pecado. A serpente foi amaldiçoada também. Então vejamos, irmãos, quando começa a nossa vida, nós já herdamos a natureza adâmica. O pecado que veio de Adão. Até aqui está aí, os irmãos estão entendendo? E aí o tempo passa, o povo, vou dar um pulo mais para frente, tá? Vou chegar no livro do Êxodo agora, capítulo 20, versículos 5 e 6. Abra, por favor. Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. O que acontece com aquele povo de Israel? O povo de Israel estava desregrado, o povo de Israel estava sem regras. Aí o Senhor, Deus, ele dá para Moisés os 10 mandamentos, e aí começa todo aquele processo. Só que nesse período, o povo de Israel tinha se tornado um povo idólatra, um povo desobediente. E aí Deus então vai falar o que ele fala aí no versículo 5 e 6 do capítulo 20 de Êxodo. Quem pode ler para mim, por favor, leia bem alto e forte. Não te culparás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia de milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Os irmãos prestaram atenção no versículo 5. O Senhor, ele vai falar para aquele povo: olha, eu vou visitar a geração de vocês por conta da maldade, por conta da idolatria, por conta disso tudo, até a terceira e a quarta geração. O Senhor fala: olha, não as adorarás, porque o povo estava adorando a outros deuses, a ídolos. Nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Isso significa o quê? Que a partir daquele momento Deus iria cobrar. Se não cobrasse da minha geração, ia cobrar dos meus filhos. Então presta atenção. Mas quem que era passivo de punição aqui, de maldição? Os desobedientes, os idólatras. Lá na frente você vai entender que nem tudo aquilo que acontece de ruim na sua vida é maldição hereditária. Ok? Nós vamos entender isso hoje. Nem tudo que acontece, nem toda enfermidade também é maldição.
ela tem a sua característica, ela tem a maldição hereditária, ela tem a sua peculiaridade na vida daqueles que não obedecem ao Senhor, da vida daqueles que têm vida desregrada na presença do Senhor. No domingo agora nós pegamos e nós falamos que, qual foi o quarto item que nós falamos aqui que é para a vida do crente? Nós falamos que se converter dos seus maus caminhos. Então olha só como é que Deus faz. Para o arrependido, o Senhor abençoa. Para quem é convertido, o Senhor abençoa. Mas e para quem não é convertido? Tem muita gente no meio, nós falamos disso na mensagem do domingo, que está no meio, está junto, mas não é convertido ainda. Precisa passar pelo arrependimento das coisas erradas que fez, das coisas erradas que faz, para poder ser abençoado pelo Senhor. Se eu não me arrependi de algo que eu fiz contra a irmã Fernanda, não fui até ela, não pedi perdão para ela, eu não estou arrependido, mas eu tenho remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Então, quando nós muitas das vezes falamos aqui, as pessoas elas não acreditam. Porém, irmãos, faz parte da vida daquela pessoa que não é obediente ao Senhor. Versículo 6 vai dizer, ou melhor, voltando no 5, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, daqueles que me... Nós fomos filhos. Quantos já aborreceram o papai e a mamãe aqui? Quantas vezes, meus irmãos, eu aborreci minha mãe? Aborreci, ela ficava aborrecida comigo, teimoso, não queria um negócio assim. Nós aborrecemos a Deus com os nossos pecados, com as nossas desobediências. Mas como eu estava dizendo, nem todas as situações difíceis que acontecem na nossa vida, na vida de uma pessoa, é resultado da maldição hereditária. A prova disso, Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, versículo 19 e 20. Posso ler? Amém? Diz assim: mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Deu para os irmãos entenderem? Lá no Êxodo, aquele desobediente, aquele rebelde, aquele idólatra que estava no meio do povo de Israel, o Senhor diz que vai visitar com maldição até a terceira e quarta geração. Os irmãos entenderam isso? Sim ou não, irmão? Não sai daqui com dúvida, levanta a mão aí. Não é estudo bíblico não, mas você pode perguntar, vamos ver se a gente consegue responder. Então lá no Êxodo, para corrigir um pouco, o Senhor ele veio com essa palavra. Agora aqui em Ezequiel, ele usa o profeta para trazer uma palavra para a nação, para dizer o seguinte: olha só, o filho ele não tem que pagar pelos preços, pelo pecado do pai, pelo erro do pai, nem o pai pagar pelos erros do seu filho. Então vejamos o que ele quer dizer com isso. Ele quer dizer o seguinte:
que um pecado que eu cometer, vamos lá, lembra da palavra da semeadura? Tudo aquilo que come semear, isso vai ser fato. Aí vai confirmar lá na parábola da semeadura, porque do meu pecado eu vou prestar conta, o Senhor vai cobrar de mim, mas para aquele que é obediente, diz o texto, porque o filho que fez o que era reto e justo e guardou os meus estatutos, e os que praticou, por isso certamente viverá. Ou seja, se você é obediente, se você é praticante do Evangelho, se você foi lavado e temido no sangue de Jesus, se você já se converteu, você está livre. No entanto, querido, se nós continuarmos pecando, nós vamos colher sim aquilo que nós plantarmos. Aquilo que eu semear, eu vou colher nele. Não tem para onde a gente fugir. Pastor, o que tem isso a ver com maldição hereditária? Você vai entender. Porque veja bem, se o meu pai ou minha mãe não são cristãos e eu sou cristão, mas muitas das vezes eu ainda não fiz, Pedro, pastor Pedro, não fiz, ainda não reconheci a Jesus e continuo com algumas práticas pecaminosas dentro da igreja. Eu vou citar algumas coisas aqui. Maledicência. Quais são os frutos da carne? Está lá em Gálatas 5. Alguém abra aí, por favor. Se eu estou dentro da igreja e eu passo e eu continuo na prática de coisas pecaminosas, porque estar na igreja não salva ninguém. Amém, irmãos? O que me salva é eu ter uma vida reta diante do Senhor, diz o texto aqui já de Ezequiel. Agora, se eu estou no meio da igreja, achou aí nele? Leia pra gente, fruto da carne. Corrupção, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. É pouca coisa, né, irmão? Será que a gente não tem inimizade dentro da igreja? Tem, irmão? Então você vai analisando de todos esses itens dos frutos da carne. O que acontece? Se eu não sou convertido, alguma coisa eu vou plantar que vou colher esse tipo de situação. Porque tem muita gente que está na igreja, mas ela não vive, ela não foi transformada completamente, irmãos. Nós só estamos livres da maldição quando nós verdadeiramente entregamos a nossa vida para Jesus e deixamos que Ele transforme a nossa vida. Idolatria, feitiçaria, maledicência, impureza, lascívia, inimizades. Meu Deus, o que é nossa? Tudo isso está sujeito à maldição. Porque se você semeia hoje, talvez você não colha, mas o teu filho vai colher. E se essa maldição não for quebrada, ela vai perpetuar até a terceira e quarta geração. A maldição ela só é quebrada a partir do momento que eu não pratico as obras da carne e passo a praticar as obras do Espírito, que estão contidas no livro de Gálatas também. O crente pode ser afetado por maldição hereditária? Sim. Romanos 5, 15 e 16. Chama, por favor. Romanos 5, 15 e 16. Mas não é assim como a ofensa, porque se pela ofensa
só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, a verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Vamos ler novamente. Mas vamos lá. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, ele aqui está falando de Adão. Ok? Pela ofensa de um, pelo pecado de um, morreram muitos por conta do pecado. Muito mais a graça de Deus. A graça aqui ele já começa a falar de Jesus. A graça de Deus e o dom, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Olha aí, está sentenciando o homem devido à condenação, devido ao pecado. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Jesus, ele sofreu todas as ofensas e tudo que tinha que passar por mim e por você. Porque por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aleluia. Em Cristo, irmãos, nós fomos redimidos, pois ele se fez maldição por nós. Gálatas 3,13. Não fica preocupado com a hora não, tá, irmãos? Um minutinho só. A gente vai, ainda tem 35 minutos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, ele já se fez maldito por mim e por você. Amém? Você pode falar um amém por isso? Amém. Amém. Você falou amém. Mas presta atenção. Eu conheci um pastor, hoje é pastor, mas na época era seminarista como esse. Crente na igreja, viciado em pornografia. Escondido de todo mundo, ninguém precisa saber. O celular hoje é um negócio terrível, dá uma clicada. E ele vivia com aquilo. Um homem desse, se ele não quebrar a maldição, ele vai passar, o filho dele vai vir, vai passar de geração por geração. Porque se Cristo já foi crucificado e levou a maldição na cruz, ele, quando peca, ele anula o sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós pecamos, João, nós estamos anulando o sacrifício de Jesus. Porque ele vai dizer o quê? Porque ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele já levou na cruz. Mas aí amanhã o Pedro volta e lembra de algo lá do passado, do meu pai, e eu volto a praticar aquilo que meu pai praticava. Isso é o quê? Uma maldição. Eu ainda não fui liberto, eu ainda não estou convertido, eu ainda não me arrependi. Então eu tenho que passar pelo novo nascimento, eu tenho que me arrepender dos meus pecados e não voltar a praticá-los. Eu estive falando aqui no culto de terça-feira da manhã. Eu tenho um exemplo de maldição hereditária. Por exemplo, casamento. Tem família que o avô casou separado.
separou. O meu avô, pai da minha mãe, o Pedro, eu recebi meu nome por conta dele, né? Meu pai quis se homenagear. Meu avô casou 4 vezes. 3 foi por causa de viuvez, mas uma foi por causa de separação dele. Na família já teve um monte que seguiu a mesma coisa. A maldição não foi quebrada. Lá em casa nós somos 3 homens. Eu, meu irmão mais velho, eu e o Rubens, mais novo. Meu pai morreu de câncer com Parkinson. Teve um dia que meu pai estava no hospital e tudo, e meu irmão mais velho virou para mim, para nós estávamos reunidos em família, e ele falou assim: não vai ter jeito não. Um de nós três vai herdar essa doença do papai. Porque é hereditário e não tem jeito, não tem pra onde correr. Eu olhei para ele e falei assim: como é que é? Como é que é? Maldição hereditária pode até existir. E existe. Mas hoje nós vamos quebrar isso aqui. Nem eu, nem você, nem o Rubens vamos ter essa maldição. O que veio com o papai morreu com ele, vai morrer com ele, vai no túmulo com ele. Veio até a geração dele. A nossa geração não vai mais, nós vamos quebrar naquele momento. Eu chamei os bois e nós oramos ali, quebrando uma maldição, irmão. E até hoje, para a glória de Deus. Meu irmão mais velho já está aí com 65 anos. Eu estou aqui, esse ano faço meus 60, glória a Deus. Né? Muito feliz para a glória do Senhor. Meu irmão mais novo, 48. E nós não vamos herdar, irmão. Sabe por quê? Porque foi quebrado, porque não existe mais maldição. Aleluia. O texto que nós separamos para a nossa campanha, Romanos 8, versículo 1, o que diz aí? Agora, pois, cadê? Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E quem não está? E quem não está em Cristo? Qualquer coisinha ele dodói, né? Crente Nutella, crente que não pode falar nada, não pode aborrecer, fica de bico, não vou fazer, não vou na igreja, não vou no culto, não vou dizimar, não vou ofertar. Tem que se converter, irmão. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. No entanto, o diabo ele luta para que o crente não tenha uma vida plena em Deus. 1 Pedro 5,8. Eu estou dando as referências para os irmãos terem a base bíblica para aquilo que nós estamos falando aqui. A maldição hereditária ela existe para quem não está em Cristo, para quem está fora, para quem não crê, para quem sabe que quer levar uma vida desregrada na presença do Senhor. 1 Pedro 5,8, quem pode ler? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está dormindo, diz o texto, né? Que ele está dormindo, né? Hein? O que ele está fazendo? O que o leão faz, irmão? Eu estava vendo um noticiário de um tratador de leão, ele vacilou, o leão já era. Comeu, morreu. E o exemplo que o texto dá é exatamente esse. O diabo está faminto pela tua alma, pela nossa alma, desesperadamente faminto para levar a gente para o inferno com ele. Não tem condenação para quem está em Cristo. Quem não está em Cristo está correndo risco desse inimigo nosso que brama como um leão, procurando quem ele possa tragar.
São duas possibilidades: você ter uma vida plena em Deus e você ter uma vida fora da plenitude de Deus. No decorrer da nossa vida cristã, o crente percebe que existem áreas da sua vida que precisam ser tratadas. É um processo de santificação. No ano passado nós tivemos aqui, irmãos, nosso tema do ano passado. Esse ano nós não sei se a gente vai continuar, mas eu creio que a gente deve continuar: unidade, comunhão, santificação e multiplicação. O que é a santificação? É você procurar ter essa vida plena no Senhor, é você buscar fugir do pecado, é você procurar não dar mole para que o inimigo venha tentar te estragar, venha tentar tirar você do sério, venha tirar você do foco que é o céu. Nada pode te impedir, irmãos. Nas nossas áreas, nós precisamos da nossa vida, nós precisamos ser tratados. Tem muita área da vida do crente que precisa de tratamento. E algumas condições importantes para quebrar as maldições. Primeiro, mudança de atitude. Mudança de atitude, o novo nascimento em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Eu nasci de novo, aleluia, desci as águas, passei pelas águas batidas, sou nova criatura, amém, glória a Deus. Amanhã tem escola bíblica. Não vou não, vou dormir, descansar. Eu sinto uma inveja santa, não sei se existe, né? Eu sinto uma inveja santa da igreja da Coreia. Como eu queria ir para lá? Coreia, isso é uma igreja que ora, uma igreja que busca. O que diz aí 2 Coríntios 5,17? Portanto, será um homem de Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram. Aleluia! Porque se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura, irmão. Existe a maldição, existe. No entanto, se eu sou nova criatura em Cristo Jesus e Ele se fez maldito por nós, essa maldição ela tem que ser quebrada. Eu falei aqui de casamento, de enfermidade, mas tem tantas outras coisas que são corriqueiras. Não só divórcio, às vezes adultério, às vezes vida financeira que não destrava, que não vai para frente. Aí vai olhar lá atrás, o avô não era dizimista, a mãe não era dizimista, ninguém era dizimista, ninguém temia o Senhor, ninguém implantou. Mas se eu sou nova criatura, a partir de hoje, aquilo que meus antepassados faziam de errado, eu não vou fazer mais, eu vou fazer o certo. Eu vou fazer o certo, irmão. Eu quero buscar mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero ter uma vida plena com Deus. Não adianta a gente dizer, é muito bonito, eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Será? Será que tudo realmente se fez novo na sua vida? Nós temos que entender, irmãos, que se a gente não deixar Jesus transformar a nossa vida, nós vamos estar debaixo dessas maldições que vêm sobre a vida do crente. O primeiro é a mudança de atitude, o segundo é a fé. Nós temos que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio para salvar, tendo todo o poder para libertar. Efésios 6,16. Jesus Cristo ele não veio só para salvar, ele veio para salvar o homem. Morreu na cruz do Calvário para nos salvar, mas ele é quem tem todo o poder para libertar as pessoas das amarras de Satanás, das amarras do inferno. Efésios 6,16, quem pode ler? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia! A fé ela faz parte do quê? Da armadura de Deus.
Nenhum soldado vai para a guerra faltando um item da sua armadura. Ninguém vai para a guerra só com o capacete da salvação. Não, é isso que o texto está falando. A fé, ela é o escudo. O escudo serve para quê? Primeiro para proteger e depois para atacar também. Você, com o seu escudo da fé, você apaga, diz o texto, todos os dardos inflamados do diabo. Esses dardos inflamados, nós entendemos no mundo espiritual que são doenças, desemprego e tantas outras coisas que a gente pode citar aqui como exemplo de seta. Às vezes uma moça bonita que passa e se insinua para você, é um rapaz sarado que vai passar e vai mexer com você. Eu estou aqui falando coisas da nossa vida corriqueira. Acontece na vida da gente. É seta. Se você não tiver controle sobre o teu celular, ele é uma seta que está na tua mão. Ah, dá uma olhadinha aí, cara. Não tem nada, vai deixa de ser bom, tem ninguém te vendo. Sabe? Lá nas redes sociais, ó, mete o pau aí na rede social daquela pessoa, todo mundo ouvido da pessoa, mas ela fala. Fala, deixa de ser bobo, ninguém vai saber. Isso tudo, irmãos, são setas que o inimigo vem tentar contra a nossa vida de santidade. Isso atrapalha a nossa espiritualidade e vai nos levar a sofrer as consequências daquilo que a gente semeia. Use o escudo da fé para poder apagar os dardos inflamados do diabo em nome de Jesus. Aleluia. O terceiro, arrependimento. Nós falamos também no domingo. Pedir perdão a Deus pelos próprios pecados cometidos e buscar em Deus uma vida de santidade. Tiago 5,16. Já estamos terminando, tá, irmãos? Arrependimento, pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos para obter uma vida plena, uma vida de santidade. Quem pode ler? Tiago 5,16. Confessar nossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis a oração dos justos pode muitos defeitos. Olha que coisa interessante. Confessai os pecados uns aos outros. Às vezes, a gente não confessa nem para Deus. O texto está falando exatamente para a gente confessar uns aos outros o nosso pecado. Lê de novo, essa. Confessai as nossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis a oração dos justos pode muitos defeitos. Orai uns pelos outros. Nós estamos aqui em uma campanha do relógio de oração. Olha quem está lá no relógio de oração. Aleluia. Estamos no relógio de oração pela irmã Sônia, né? Não sei se depois da Fernanda saiu, né? Não sei se ela tem alguma notícia atual agora à noite. Vou deixar que ela fale. Nós temos orado pela irmã Sônia. Aí deixa eu fazer uma pergunta assim. Não precisa levantar a mão para não comprometer você. Antes dela ficar doente, antes dela ter sido acometida por essa enfermidade, quantos aqui já oraram por ela? Está vendo? Existe uma diferença, sabe, irmãos? Quando a gente fala de Bíblia, a gente às vezes só ora por alguém na hora que aquela pessoa, irmã Valéria, está, sabe, numa dificuldade tremenda. Fora isso, eu nem lembro dela nas minhas orações. A gente não lembra, a gente passa batido. O livro de Tiago vai falar, né? Orai uns pelos outros, para que sejais sarados. Isso significa que nós estamos enfermos. Nós temos sempre alguma coisa para ser sarado. E nós só vamos ser curados através da oração, orando uns pelos outros. Amém, irmãos?
E em quarto lugar, perdão. Aliás, falei esse não, falei arrependimento. E o perdão, perdoar-se a si mesmo e a quem você tiver magoado. Isso é interessante, porque muitas das vezes nós não nos perdoamos a nós mesmos. Mas como assim, pastor? Às vezes nós cometemos erros contra a nossa própria vida, irmãos, contra o nosso próprio corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, sim ou não? E muitas das vezes nós cometemos delitos contra nós mesmos. A nossa saúde, por exemplo, nós somos, desculpa aqui, não sei, não vou ter que generalizar para pegar o grupo todo. Nós somos muitas vezes muito desmazelados com a nossa saúde. Somos mesmo, nós somos descuidosos. Você sabia que isso é pecado? E que nós precisamos pedir perdão. Senhor, me perdoa, Pai. Esse mês eu comecei, caça está no meu pé. Mês de fevereiro eu falei, eu vou começar uma dieta. E pô, e ela está ali. Sabe? Porque eu coloquei no meu coração, eu não quero pegar, não quero, sabe, ter outros tipos de enfermidade por consequência da minha má alimentação, por um descuido meu, por um desmazelo meu. Então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que cuidar daquilo que é o templo do Espírito Santo de Deus, irmãos. Então perdoar-se a si mesmo. E se você magoou alguém, para pensar um pouquinho e vai também e peça perdão. E 5 para a gente terminar. Aliás, tem a referência bíblica aí para o perdão, Marcos 11, 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. Quem achar pode ler. E quando estiver chorando, perdoai se tem alguma coisa contra mim, para que também vosso Pai, que está no céu, possa perdoar as nossas transgressões. Mas se nós perdoarmos, nem vosso Pai, que está no céu, perdoará as nossas transgressões. Se nós não, presta atenção, o texto que está falando é a Bíblia. Se nós não perdoarmos, não adianta você chegar lá na beira da cama no fim da noite e falar, Jesus me perdoa. O texto está falando, ele não vai perdoar. É o pastor que está falando? Você pode ler de novo, Júlia, mais pausadamente um pouquinho? E quando estiver chorando, perdoai, se tem alguma coisa contra mim, para que também vosso Pai, que está no céu, possa perdoar as nossas transgressões. Mas se nós não perdoarmos, nem o vosso Pai, que está no céu, perdoará as nossas transgressões. Tem que perdoar, irmãos. Quer que a tua oração seja ouvida pelo Senhor? Quem quer? Peça perdão. Perdoe. Libere perdão. Porque senão o Papai do Céu não vai ouvir as nossas orações. E para a gente encerrar, a rejeição ao pecado, saber dizer não ao pecado e as influências espirituais negativas, declarando a verdade de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. Rejeição ao pecado. Você sabe que a Bíblia ela diz o seguinte, que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, ele peca. Quando a gente fala rejeição, não é para qualquer tipo de pecado. Então, se eu sei que eu tenho que fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. Então, agora, toda vez que eu ver alguma coisa que é do bem e eu posso fazer, eu tenho que lançar a mão e ir lá e fazer. Porque se eu não fizer, eu estou pecando. Se eu sei que tenho que fazer o bem e eu não faço, a Bíblia, esse comete pecado. Então, toda rejeição ao pecado. Às vezes, quando a gente fala pecado, a pessoa põe só os pecados mais tenebrosos. Não, é qualquer tipo de pecado que nós temos que ter rejeição, irmão. Nossa carne hoje, o nosso corpo, ele já não é mais nosso, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Irmão, se Cristo vive em você, olha como é forte esse
desse versículo. Se é Cristo que vive em nós, eu não posso ter nenhum vestígio de uma vida pecaminosa. Não posso, irmão. A minha mente tem que ser sarada, o meu coração tem que ser lavado, curado, para que eu tenha uma vida plena de santidade diante do Senhor. Porque senão, irmãos, todas as maldições elas vão nos acompanhar. Maldições que foram lançadas. Quinta-feira que vem, nós estaremos trazendo uma outra parte, e vou falar mais sobre isso, que são maldições que às vezes o teu pai, seu avô falou. Eu dei aqui um exemplo da menina lá lá em São Paulo, que foi na nossa casa. Ela era da igreja, irmão, cantava até na igreja e tudo, e vou falar o nome dela, mas acho que não tem problema, vocês não a conhecem mesmo. É a Estela. A Estela é uma moça da juventude, e eu trabalhava no banco, e um belo dia eu estou me preparando para ir para o banco, pegava às 7 horas da noite, porque era na compensação à noite, e Cássia estava grávida do Rodrigo, meu filho mais velho. Na casa estava a Carla, irmã da Cássia, que morava conosco, para auxiliá-la, e a Estela chegou de uma hora para outra lá em casa, um pouco antes de eu sair. Nós estávamos jantando. E naquele momento em que ela chegou na nossa casa, nós a convidamos para jantar. Ela sentou na mesa com a gente, e na hora que ela deu a primeira garfada na comida, ela falou assim: que comida ruim é essa? Que comida ruim. Aí nós já estranhamos, né? Falando assim: caramba, né? A pessoa veio aqui, chegou de né? Mas tudo bem. Aí nisso ela levanta da mesa e vai para a nossa sala. Na nossa sala nós tínhamos lá um aparelho de som, e ela perguntou: Pedro, eu posso mexer aqui no som para ouvir uma música? E aí nós falamos: não pode. Aí ela perguntou: você não tem nada aqui do Legião Urbana, não? Aí eu já pensei, né? Misericórdia. Aí a Cássia foi lá para a sala, chegou perto dela, e quando a Cássia chega perto da Estela, ela manifestou uma legião. Começou ali uma luta tremenda. Naquela noite eu não fui para o banco. O demônio, ela caiu no chão. Nossa casa era de tábua, corrida, né? Assim, no chão calafetado. Mas o inimigo, ela rodava no chão, rolava no chão, o inimigo levantava a cabeça dela e batia com a cabeça dela no chão. E eu fui para cima dela para evitar que acontecesse algum tipo de traumatismo craniano nela. Segurei a mão dela, a cabeça dela, orando, mas não tinha jeito. Ela levantava, quando ela me levantava junto, uma força descomunal. O nosso sofá era de pesado, de madeira, forrado grande, pesado. Ela levantou o sofá com uma mão só, algo assim, um sobrenatural. Enfim, e nós orando, a Cássia orando, o Carlinho orando, todo mundo orando. E aí nós lembramos do presbítero João, que morava a poucas quadras da nossa casa. Aí lá vai a Cássia com a Carla lá buscar o João, o presbítero João chega, e eu estou em cima da Estela, segurando ela com a camisa toda rasgada, já que ela meteu uma unha. E ele chega e fala assim: pode sair, Pedro, de cima dela. Aí eu falei: ó, João, o negócio está bem. Ele falou: não, pode sair. Eu saí em cima dela. E ele foi com uma Bíblia maior do que a minha para expulsar o demônio dela. Só que o demônio deu uma pesada no peito dele, que ele foi parar longe. E ele perdeu totalmente assim, a noção do que ele estava fazendo. Pegou a Bíblia, foi lá e deu uma driblada na cabeça da menina. E a menina viu o demônio manifestado. Coisa terrível. E aí, novamente, eu fui, segurei a menina, porque lembrei do pastor Djalma, que é um pastor amigo nosso, homem de libertação. Esse morava longe. Foi a Cássia barriguda, meu Deus do céu, foi o mundo afora chamar o pastor Djalma. Chegou lá na casa do pastor Djalma, foi explicado para ele, ele falou: eu não vou lá não. Expulsar demônio de crente? Não vou não.
Mas a Cássia pediu com muito sacrifício, ele pegou e foi. Irmãos, depois que ele chegou na nossa casa, foram quase 1 hora ou mais ainda para expulsar aquela legião de demônio. Enquanto estava perguntando, expulsando o demônio, o pastor Djalma perguntou: o que você veio fazer aqui? Ele falou assim: eu vim levar a criança, eu vim matar a criança. A única criança que tinha estava na barriga dela. O que o diabo fala? Tudo bem que ele é mentiroso, mas tinha a ver, porque só tinha uma criança ali que era meu filho. E depois de muita luta, depois de nós orarmos bastante, a Estela foi liberta. Eu tive que contar essa história para que vocês entendam a maldição. Passado alguns dias, nós, o grupo de oração, fomos até a casa dela, e ali foi revelado, debaixo de uma, não sei, não lembro agora se era uma jaqueira ou se era um pé de manga, uma árvore muito grande no quintal da casa dela, e os antepassados dela tinham sido de centro de Umbanda. E lá naquele terreiro, no terreno dela, já tinha sido um terreiro de macumba, e ela teria sido oferecida em um trabalho debaixo daquela mulher. E ali foi revelado aonde estava. E acreditem, meus irmãos, quando começamos a cavar, verdadeiramente tinha um pano embrulhado, o trabalho estava feito ali debaixo daquela jaqueira. Ela estava na igreja, mas algo que foi oferecido por trás, pelos antepassados dela, refletiu na vida dela agora, no presente. Deixa eu falar uma coisa para você: o diabo é legalista, e muitas vezes a gente não sabe. Nós falamos aqui de alguns nomes também. Por exemplo, o nome é Adriana. Adriana, você sabe o significado de Adriana? Nós falamos aqui na oração, Fernanda, lembra? Rainha das trevas. É isso? Tá, mas sendo de alguns povos ou não, é um nome que significa Rainha das Trevas. Diego, vocês sabem? Exatamente. Pastor, isso tem a ver? Para quem está em Cristo, foi quebrada a maldição. E para quem não está, irmãos? E para quem não quebrou a maldição? O nome acompanha? Acompanha. O nome da minha filha, quando nascer, vou botar de Aparecida. Maria Aparecida, em homenagem à padroeira do Brasil. Já está oferecendo antes. Tem pai que lá atrás, esse garoto não vai prestar para nada. Antigamente a gente ouvia muito isso. Que isso aí é uma mariquinha. Quantas vezes a gente ouvia o pai dizer: isso é uma mulherzinha. Chega lá na frente no futuro, você vai ver com que aquela pessoa se transforma. Às vezes um homossexual, uma lésbica. Por isso, irmãos, que nós temos que olhar para essas pessoas com muito amor, com muito carinho, porque eles podem ser frutos de algo que foi falado para eles lá atrás. E eles são inocentes, estão sob a maldição de alguém que falou. No entanto, eles precisam conhecer Jesus para que essa maldição seja quebrada. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. E nós vamos orar depois, no final, e o nosso diácono Francisco vai pôr gasofilaço, e nós vamos também recolher nossas ofertas. Mas preste atenção no convite que eu vou fazer aqui. Eu quero chamar o presbítero Ney, o aspirante Leandro. Nós vamos orar por você aqui na frente. E você vai interceder. Se é para você, se é para a esposa, se é para o filho, se é para a filha. Eu não sei, por isso a campanha.
Eu não quero que a minha vida sentimental seja igual ao do meu pai, da minha mãe, que deu tudo errado lá atrás. Eu quero ter uma vida plena, uma vida emocional, uma vida... Minha saúde eu não quero ter, eu não vou passar por essas maldições que acompanharam a minha geração até a minha mãe, meu avô. Não, eu de hoje em diante eu vou dar um basta nisso, em nome de Jesus. E eu vou convidar você a vir aqui na frente. Vem para cá, o presbítero e o nosso aspirante. E você vai vir aqui na frente.